Cavalo sofre com a fúria do capataz, mas menino corajoso surge para fazer a diferença. Era uma noite tempestuosa na fazenda São Jorge, um lugar esquecido pelo tempo e marcado por antigas histórias de dor e traição. O vento uivava como um lamento, e o céu estava coberto por nuvens escuras que pareciam pressagiar algo terrível. Lucas, um garoto de apenas 12 anos, observava tudo de sua janela, com o coração apertado. Ele não conseguia tirar os olhos do estábulo, onde se ouvia o eco de cascos batendo contra o chão ensopado. Dentro, Estrela, um magnífico cavalo pardo com uma crina dourada, sofria nas mãos de um capataz conhecido pelo seu coração de pedra. O homem, imponente e cruel, era o pesadelo dos animais. Sentia prazer em humilhar os mais fracos. Lucas já tinha visto coisas horríveis sendo feitas com Estrela. O jeito como o capataz puxava a rédea e gritava com o animal fazia seu estômago revirar. Ele sabia que estava errado, que Estrela merecia mais que isso. E naquele dia fatídico, a raiva ardia dentro dele, uma chama que não podia mais ser ignorada. Numa fração de segundo, Lucas decidiu que não seria mais um espectador. Correu até o estábulo, sentindo o coração disparar a cada passo. Quando chegou, viu o capataz esmurrando o chão, enquanto Estrela, de olhos arregalados e corpo tremendo, parecia entender que a noite não traria nada de bom. A cena era de cortar o coração. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele sussurrou o nome do cavalo e, para sua surpresa, Estrela virou a cabeça, como se sentisse uma conexão mágica entre eles. Naquela noite, Lucas decidiu que precisava fazer algo. Os rumores sobre o passado sombrio do capataz começaram a surgir em sua mente. Histórias de traições e desgraças passadas que explicavam o seu comportamento cruel. Mas será que deveria se arriscar? Enfrentar um homem que tinha se tornado o medo de todos na fazenda? O pensamento quase fez Lucas hesitar. Enquanto relâmpagos cortavam o céu, Lucas sentou-se em um canto escuro do estábulo. Respirava fundo, enchia-se de coragem e bolou um plano audacioso. Seria difícil e perigoso, mas ele não podia mais ver Estrela sofrendo. Ele faria o que fosse preciso. E assim, com a tempestade rugindo lá fora, Lucas se preparou para a ação. Mas em meio à paixão de libertar o cavalo, ele não sabia que o capataz também carregava os fardos de seus próprios fantasmas. Havia uma história que, se revelada, poderia mudar tudo. O menino corajoso olhou para a manhã que ainda estava por vir, sentindo a tensão no ar. Seria um embate entre a bravura da inocência e as sombras do passado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Lucas respirava fundo, aguçando os ouvidos para qualquer som que pudesse indicar a aproximação do capataz. Ele sabia que precisava agir rápido. Com as mãos trêmulas, segurou um pedaço de madeira que havia encontrado no estábulo. A ideia de lutar contra aquele gigante era aterrorizante, mas a dor de Estrela, o olhar desesperado do cavalo, o empurrava para a frente. O capataz estava tão absorto em sua crueldade que não percebeu a presença de Lucas. Tão perto, o menino pôde sentir o cheiro de suor e violência exalando do homem. Era como se o ar estivesse carregado de tensão, quase elétrico. Um trovão ribombou no céu, e com isso Lucas decidiu que aquele seria o momento. Ele gritou, sua voz se elevando sobre o rugido da tempestade: "Pare! Você não pode fazer isso!" O capataz se virou, os olhos claros como o gelo se estreitaram repletos de fúria. "O que você quer, garoto? Não sabe que esse não é seu lugar." A risada dele era cruel, como se estivesse zombando do infantil sonho de coragem de Lucas. Mas o garoto não recuou. Ele avançou alguns passos, o pedaço de madeira levantado em uma tentativa de ficar firme. "Você não pode machucar mais o Estrela." Suas palavras eram um grito de desespero e determinação. O vento assobiava ao redor, mas a tensão entre os dois era palpável, como um fio prestes a se romper. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, um clarão de luz cortou o céu, seguido de um estrondo. E então tudo mudou. Um grito ecoou no ar, e o capataz, surpreendido, virou-se apenas para ver sua própria filha, Camila, correndo em direção a eles, os olhos cheios de pânico. "Pai, não! O que você está fazendo?" Camila, de 15 anos, havia escutado os gritos e corrido até ali sem pensar. Ela sempre teve um carinho especial por Estrela, frequentemente se escondendo no estábulo quando as coisas ficavam difíceis em casa.
A expressão dela, cheia de medo e reprovação, deixou o capataz paralisado. Lucas sentiu o coração acelerar acreditando que talvez isso poderia mudar tudo. Camila, saia daqui. Isso não é coisa para você. O capataz gritou, mas a jovem não se afastou. Ela se aproximou de Estrela, sua mão buscando tocar o pescoço do cavalo, acalmando-o. Pai, você não pode continuar assim, isso não é você. As palavras dela ecoavam como um feitiço nos ares pesados. Um silêncio sufocante tomou conta do estábulo. Lucas sentiu o nó na garganta apertar mais forte enquanto observava o capataz balançar a cabeça, a máscara de crueldade começando a se desvanecer. Você não entende, Camila? O homem parecia confuso, desmoronando sob os olhares de sua filha e do garoto. É por causa deles, por causa de tudo, ele gaguejou como se um segredo enterrado viesse à tona. Por causa de quem? O que você está escondendo? Camila pressionou, a determinação dela despedaçando a aura de temor que cercava o capataz. Lucas ficou em silêncio, sem saber se deveria se afastar ou ficar. E foi nesse instante, em meio a relâmpagos e vozes entrelaçadas, que a verdade de anos de dor e tristeza estava prestes a ser revelada. Um segredo que poderia mudar a vida de todos ali e que parecia ligado ao próprio destino de Estrela. O garoto segurou a respiração, percebendo que o que ele pensava ser uma luta contra o capataz, agora poderia ser uma batalha pela alma de um homem. A tempestade rugia lá fora, mas a verdadeira tempestade se desenrolava diante deles. Você não pode me culpar por isso. As palavras do capataz estavam carregadas de um desespero que Lucas nunca imaginou ver. Enquanto os ecos de sua história começavam a surgir da escuridão, o menino percebeu que tudo que conhecia sobre aqueles dois estava prestes a mudar em um espetáculo de revelações e de emoções. E no profundo do seu ser, Lucas sentiu que poderia estar no centro de algo muito maior do que uma simples tentativa de salvar um cavalo. Lucas segurou a respiração enquanto a tensão no ar pesava como chumbo. Ele nunca imaginou que a presença de Camila poderia ter um impacto tão profundo. O capataz, quase em transe, olhava para a filha, os olhos cheios de conflito. A cena tinha os contornos de um filme, a luz dos relâmpagos batia no rosto dele, sublinhando as cicatrizes profundas do passado que o tornavam um homem quebrado e infeliz. Pai, você precisa parar com isso, Camila implorava, a voz tremendo quase um sussurro. Mas enquanto Lucas observava, o olhar do capataz mudou de raiva para fragilidade, e então estalou sob a pressão. Você quer saber a verdade? Ele murmurou, como se estivesse falando consigo mesmo, mais do que com a filha ou Lucas. A verdade é que eu não sou o que você pensa que sou. As palavras flutuaram no ar e uma onda de expectativa encheu o estábulo. Lucas ficou paralisado, a adrenalina pulsava nas veias. O capataz respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Certa vez eu amei um cavalo como amei a sua mãe, a voz dele começou a quebrar. Estava tudo bem até que uma tragédia aconteceu. Foi o que me trouxe a este ponto, eu perdi tudo. Nesse momento, Camila se acercou mais da figura do pai, o medo cedendo a uma centelha de compreensão. O que aconteceu, pai? Ela parecia estar pegando a mão dele lentamente, como se tentasse resgatar algo muito precioso. O capataz soltou uma risada amarga. Se eu te contar, você vai querer me odiar. E com isso não precisou de mais palavras. Lucas viu as sombras se agitando. O que ele não esperava era que o capataz, aquele homem temido por todos, estava prestes a revelar um segredo que poderia arruinar sua relação com a filha para sempre. Estive envolvido em um acidente, não era só um cavalo, estava com um amigo. Ele estava bêbado e quando eu tentei impedir, tudo mudou. O cavalo, ele se machucou e a pessoa que estava nele morreu. A voz dele se tornou um sussurro, o pesadelo em que se transformara sua vida agora exposto. Camila abriu a boca completamente chocada. Ela olhou de Lucas para seu pai, mas isso não é verdade, você nunca falou sobre isso. Eu não podia, era eu quem estava dirigindo. Eu não tenho direito à sua compaixão, só a seu desprezo. As palavras saíram como um golpe e Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. Como o passado e a culpa tinham atormentado aquele homem até transformá-lo em um monstro, e naquele instante, algo mais aconteceu. Um grito cortante rompeu o silêncio do estábulo, vindo de fora. O som de cascos batendo contra o solo encharcado, seguido de um barulho surdo como um corpo caindo. O coração de Lucas disparou. Estrela. Ele gritou, o desespero invadindo seu peito, mas quando correu em direção à porta, o capataz o segurou pelo braço. Não, você não pode ir. Ninguém pode saber se Estrela está em perigo, eu não vou ficar aqui. Lucas se soltou, a determinação flamejando dentro dele. Mas ao abrir a porta do estábulo, o que Lucas encontrou fez seu coração parar. Ali no meio do pátio enlameado havia uma cena aterradora. Um homem jazendo no chão, seu rosto reconhecível, mas sem vida.
Era ninguém menos que o amigo do capataz, aquele que Lucas pensou estar longe de sua história. Com um golpe feroz de revelações, a realidade bateu como um relâmpago. A conexão entre todos era muito mais profunda do que ele jamais imaginou. Não pode ser, ele não deveria estar aqui. Lucas sussurrou, o brilho no olhar se apagando como a luz de um dia. Naquele momento, as peças do quebra-cabeça começaram a se unir de maneira assustadora, deixando Lucas questionando tudo. E o que essa verdade escandalosa significava para a vida de Estrela, Camila e para ele mesmo? A tempestade rugia lá fora, mas o verdadeiro caos dentro dele era apenas o começo. O coração de Lucas parou. A imagem diante dele era de cortar o fôlego, o homem no chão, o amigo do capataz jazendo sem vida. Um frio gélido correu por seu corpo, como se a tempestade que rugia lá fora tivesse entrado em seu ser. Camila estava paralisada, os olhos arregalados em choque. O capataz, por sua vez, começou a tremer, como se a realidade se despedaçasse diante dele. Isso não pode ser verdade, Lucas murmurou. Era como se o céu tivesse desabado, levando consigo tudo o que ele achava que sabia. O capataz caiu de joelhos, mãos na cabeça, como se quisesse afastar demônios que há muito o atormentavam. A culpa era palpável, um monstro invisível que o prenderia para sempre. Não. Camila gritou, um lamento perdido em meio ao caos. Ela se lançou para perto do pai, mas ele se afastou, como se ela representasse um espelho que o refletia em sua totalidade, um homem quebrado. Você não pode se deixar levar por isso, você precisa ficar, precisa lutar. O capataz a ignorou, perdido em sua dor. Ele nunca deveria ter vindo aqui, eu não queria. Ele não deveria estar aqui. Suas palavras eram um sussurro quebrado, mais um lamento do que uma explicação. Lucas olhou para fora do estábulo e viu o pátio mais iluminado pelos relâmpagos. Seu instinto gritou que algo estava errado. O pavor crescente foi cortado por uma agitação estranha no ambiente. Estrela, o cavalo pardo, relinchou alto, como se sentisse a tensão pulsar no ar. E então uma sombra surgiu na periferia, fazendo com que Lucas se virasse abruptamente. Lucas. Uma voz familiar cortou o ar. Era o velho fazendeiro, seu avô, vindo em disparada em direção ao estábulo, com o rosto branco como a neve. Volta, você não sabe o que está acontecendo. A confusão tomou conta de Lucas. O que você quer dizer, vovô? Ele não entendia. A cena já era tão intensa e agora mais perguntas. O homem estava morto, o capataz em seus lamentos e Estrela. E se tudo estivesse interligado, nós precisamos sair daqui. Eles não podem ter encontrado você ainda. O avô olhou para Camila e para o capataz, o pânico evidente em seu olhar. Mas Lucas não tinha tempo para entender tudo. Ele queria algo, uma resposta, uma explicação. O medo de perder Estrela o consumia, mesmo que tudo parecesse estar desmoronando ao seu redor. Por que o que está acontecendo? Gritou Lucas, segurando o pedaço de madeira com força. Então algo nas palavras do avô fez seu coração disparar. Eles. Quem eram eles? O velho suspirou, os olhos vermelhos de preocupação. Os guardas da cidade, Lucas, eles estão atrás de você. Não podemos ficar aqui. Os sentimentos de raiva e confusão se entrelaçaram dentro dele. Mas o que eles querem comigo, o que eu fiz, ele não podia evitar, precisava saber, e nesse segundo ele percebeu, a vida que conhecia estava cheia de segredos. O capataz, sua rivalidade, o cavalo que tanto amava, tudo fazia parte de um quadro maior, um enigma que precisava ser desvendado. E então, como um redemoinho, as correntes do passado começaram a se soltar, revelando conexões profundas. O olhar do capataz encontrou o de Lucas, uma fúria descontrolada misturada a um vislumbre de reconhecimento. Você é impossível, sua voz tremia, e a revelação estava prestes a explodir. Do que você está falando? Lucas gritou, o pânico começando a se transformar em desespero. O capataz olhou para a Estrela e depois novamente para o garoto. Você é. Você é o filho do homem que eu... E então uma nova onda de choque atravessou a cena. A tempestade rugia, o trovão ribombava e a verdade estava prestes a ser revelada. Com uma explosão de emoções, Lucas sentiu uma conexão que quebrava tudo o que ele conhecia. Não pode ser. A realidade bateu como a chuva pesada do lado de fora. O que isso significava para ele, para todos eles? Ele estava no olho do furacão e tudo começava a girar fora de controle. No fundo, ele sabia que o verdadeiro espetáculo de revelações ainda estava por vir. O coração de Lucas parou. A imagem diante dele era de cortar o fôlego, o homem no chão, o amigo do capataz jazendo sem vida. Um frio gélido correu por seu corpo, como se a tempestade que rugia lá fora tivesse entrado em seu ser. Camila estava paralisada, os olhos arregalados em choque. O capataz, por sua vez, começou a tremer, como se a realidade se despedaçasse diante dele. Isso não pode ser verdade, Lucas murmurou. Era como se o céu tivesse desabado, levando consigo tudo o que ele achava que sabia.
O capataz caiu de joelhos, as mãos na cabeça, como se quisesse afastar demônios que há muito o atormentavam. A culpa era palpável, um monstro invisível que o prenderia para sempre. Não! Camila gritou, um lamento perdido em meio ao caos. Ela se lançou para perto do pai, mas ele se afastou, como se ela representasse um espelho que o refletia em sua totalidade. Um homem quebrado, você não pode se deixar levar por isso. Você precisa ficar, precisa lutar. O capataz a ignorou, perdido em sua dor. Ele nunca deveria ter vindo aqui. Eu não queria, ele não deveria estar aqui. Suas palavras eram um sussurro quebrado, mais um lamento do que uma explicação. Lucas olhou para fora do estábulo e viu o pátio mais iluminado pelos relâmpagos. Seu instinto gritou que algo estava errado. O pavor crescendo foi cortado por uma agitação estranha no ambiente. Estrela, o cavalo pardo, relinchou alto como se sentisse a tensão pulsar no ar, e então uma sombra surgiu na periferia, fazendo com que Lucas se virasse abruptamente. Lucas. Uma voz familiar cortou o ar. Era o velho fazendeiro, seu avô, vindo em disparada em direção ao estábulo, com o rosto branco como a neve. Volta. Você não sabe o que está acontecendo. A confusão tomou conta de Lucas. O que você quer dizer, vovô? Ele não entendia. A cena já era tão intensa e agora mais perguntas. O homem estava morto, o capataz em seus lamentos e Estrela. E se tudo estivesse interligado, nós precisamos sair daqui. Eles não podem ter encontrado você ainda. O avô olhou para Camila e para o capataz, o pânico evidente em seu olhar, mas Lucas não tinha tempo para entender tudo. Ele queria algo, uma resposta, uma explicação. O medo de perder Estrela o consumia, mesmo que tudo parecesse estar desmoronando ao seu redor. Por quê? O que está acontecendo? Gritou Lucas, segurando o pedaço de madeira com força. Então, algo nas palavras do avô fez seu coração disparar. Eles, quem eram eles? O velho suspirou, os olhos vermelhos de preocupação. Os guardas da cidade, Lucas, eles estão atrás de você. Não podemos ficar aqui. Os sentimentos de raiva e confusão se entrelaçaram dentro dele. Mas o que eles querem comigo, o que eu fiz, ele não podia evitar, precisava saber. E nesse segundo ele percebeu. A vida que conhecia estava cheia de segredos. O capataz, sua rivalidade, o cavalo que tanto amava, tudo fazia parte de um quadro maior, um enigma que precisava ser desvendado. E então, como um redemoinho, as correntes do passado começaram a se soltar, revelando conexões profundas. O olhar do capataz encontrou o de Lucas, uma fúria descontrolada misturada a um vislumbre de reconhecimento. Você é impossível, sua voz tremia e a revelação estava prestes a explodir. Do que você está falando? Lucas gritou, o pânico começando a se transformar em desespero. O capataz olhou para a Estrela e depois novamente para o garoto. Você é o filho do homem Kikiel. Mas antes que pudesse terminar, um som ensurdecedor cortou o ar como um estampido de trovão, e algo irrompeu com uma força devastadora. A porta do estábulo foi arrombada e um grupo de guardas invadiu o local, armas em punho, rostos determinados e frios. Todos no chão, gritaram. Um a um olharam com desprezo para o capataz, que se encolheu, as palavras dele se dissolvendo em desespero. É ele, é o responsável, Peggy-O. Lucas, paralisado, sentiu o desespero tomar conta do ambiente. Camila gritou, puxando o pai, enquanto o capataz tentava recuperar a postura, mas o terror em seu olhar era inegável. Não, esperem, não sou eu que tenho procurado. Mas os guardas não estavam interessados em suas reivindicações. Um deles avançou, apontando a arma para o capataz. Você não pode escapar agora. A mente da cidade está de olho em você. Lucas, ofegante, estendeu a mão. Não, ele não é o culpado. Ele perdeu alguém, mas sua voz era apenas um eco distante no caos que se formava. O capataz olhou para Lucas, um lampejo de esperança piscou em seus olhos, mas foi rapidamente sufocado pela brutalidade dos guardas. E no meio daquela confusão, outra sombra surgiu. Uma figura conhecida avançou, o coração de Lucas disparou. Esse homem está preso pelo que fez e por uma razão ainda maior, disse ela, revelando uma verdade devastadora. Era sua mãe, com um olhar que deixava claro que tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar. Lucas, você precisa entender, nós não somos quem pensamos que somos. A tempestade rugia lá fora, o caos dentro do estábulo atingia seu ápice, e Lucas ficou paralisado, sem saber o que dizer. A realidade se fragmentava em 1000 pedaços diante de seus olhos. Alguma coisa profunda estava prestes a mudar tudo, e no fundo de sua mente ele entendeu, essa revelação transformaria tudo o que ele conhecia. O coração de Lucas parou. A imagem diante dele era de cortar o fôlego, o homem no chão, o amigo do capataz jazendo sem vida. Um frio gélido correu por seu corpo, como se a tempestade que rugia lá fora tivesse entrado em seu ser. Camila estava paralisada, os olhos arregalados em choque. O capataz, por sua vez, começou a tremer, como se a realidade se despedaçasse diante dele.
Isso não pode ser verdade, Lucas murmurou. Era como se o céu tivesse desabado, levando consigo tudo o que ele achava que sabia. O capataz caiu de joelhos, as mãos na cabeça, como se quisesse afastar demônios que há muito o atormentavam. A culpa era palpável, um monstro invisível que o prenderia para sempre. Não! Camila gritou, um lamento perdido em meio ao caos. Ela se lançou para perto do pai, mas ele se afastou, como se ela representasse um espelho que o refletia em sua totalidade. Um homem quebrado, você não pode se deixar levar por isso, você precisa ficar, precisa lutar. O capataz a ignorou, perdido em sua dor. Ele nunca deveria ter vindo aqui, eu não queria. Ele não deveria estar aqui. Suas palavras eram um sussurro quebrado, mais um lamento do que uma explicação. Lucas olhou para fora do estábulo e viu o pátio mais iluminado pelos relâmpagos. Seu instinto gritou que algo estava errado. O pavor crescente foi cortado por uma agitação estranha no ambiente. Estrela, o cavalo pardo, relinchou alto, como se sentisse a tensão pulsar no ar. E então uma sombra surgiu na periferia, fazendo com que Lucas se virasse abruptamente. Lucas! Uma voz familiar cortou o ar. Era o velho fazendeiro, seu avô, vindo em disparada em direção ao estábulo, com o rosto branco como a neve. Volta, você não sabe o que está acontecendo. A confusão tomou conta de Lucas. O que você quer dizer, vovô? Ele não entendia. A cena já era tão intensa e agora mais perguntas. O homem estava morto, o capataz em seus lamentos e Estrela. E se tudo estivesse interligado, nós precisamos sair daqui. Eles não podem ter encontrado você ainda. O avô olhou para Camila e para o capataz, o pânico evidente em seu olhar, mas Lucas não tinha tempo para entender tudo. Ele queria algo, uma resposta, uma explicação. O medo de perder Estrela o consumia, mesmo que tudo parecesse estar desmoronando ao seu redor. Por quê? O que está acontecendo? Gritou Lucas, segurando o pedaço de madeira com força. Então, algo nas palavras do avô fez seu coração disparar. Eles, quem eram eles? O velho suspirou, os olhos vermelhos de preocupação. Os guardas da cidade, Lucas, eles estão atrás de você. Não podemos ficar aqui. Os sentimentos de raiva e confusão se entrelaçaram dentro dele, mas o que eles querem comigo? O que eu fiz, ele não podia evitar, precisava saber. E nesse segundo ele percebeu, a vida que conhecia estava cheia de segredos. O capataz, sua rivalidade, o cavalo que tanto amava, tudo fazia parte de um quadro maior, um enigma que precisava ser desvendado. E então, como um redemoinho, as correntes do passado começaram a se soltar, revelando conexões profundas. O olhar do capataz encontrou o de Lucas, uma fúria descontrolada misturada a um vislumbre de reconhecimento. Você é impossível, sua voz tremia e a revelação estava prestes a explodir. Do que você está falando? Lucas gritou, o pânico começando a se transformar em desespero. O capataz olhou para a Estrela e depois novamente para o garoto. Você é o filho do homem Kikiel. Mas antes que pudesse terminar, um som ensurdecedor cortou o ar como um estampido de trovão e algo irrompeu com uma força devastadora. A porta do estábulo foi arrombada e um grupo de guardas invadiu o local, armas em punho, rostos determinados e frios. Todos no chão gritaram, um a um olharam com desprezo para o capataz que se encolheu, as palavras dele se dissolvendo em desespero. É ele, é o responsável, Peggy-O. Lucas, paralisado, sentiu o desespero tomar conta do ambiente. Camila gritou, puxando o pai, enquanto o capataz tentava recuperar a postura, mas o terror em seu olhar era inegável. Não, esperem. Não sou eu que tem procurado, mas os guardas não estavam interessados em suas reivindicações. Um deles avançou, apontando a arma para o capataz. Você não pode escapar agora. A mente da cidade está de olho em você. Lucas, ofegante, estendeu a mão. Não, ele não é o culpado. Ele perdeu alguém, mas sua voz era apenas um eco distante no caos que se formava. O capataz olhou para Lucas, um lampejo de esperança piscou em seus olhos, mas foi rapidamente sufocado pela brutalidade dos guardas. E no meio daquela confusão, outra sombra surgiu. Uma figura conhecida avançou e o coração de Lucas disparou. Esse homem está preso pelo que fez e por uma razão ainda maior. Disse ela, revelando uma verdade devastadora. Era sua mãe, com um olhar que deixava claro que tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar. Lucas, você precisa entender. Nós não somos quem pensamos que somos. Nesse instante, uma explosão assumiu o céu escuro e o chão estremeceram. Um clarão ofuscante iluminou o pátio, e um estrondo ensurdecedor fez com que todos se virassem. As árvores estavam caindo, e um enorme veículo, idêntico a um caminhão, despencou do céu, aterrissando em meio à confusão com um barulho aterrador. Um símbolo, aquele logo familiar, mas não era coisa de quem estava ali. Era algo que falava de uma realidade clandestina, um secreto. Do veículo emergiram figuras encapuzadas, armadas e decididas.
Pegue o garoto, gritaram em uníssono. Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele olhou para Camila, que estava paralisada, completamente sem reação. O capataz, atordoado, olhou para a mãe de Lucas, seus olhos quase implorando por uma resposta. O que está acontecendo? Quem são eles? A mulher respirou fundo e, entre as sombras do caos, revelou a verdade final. Eles sabem tudo, eles são a razão pela qual nós estamos aqui, a razão pela qual tudo isso começou. Lucas sentiu um nó apertar seu estômago. Todos aqueles anos, todas aquelas dores, e agora ele descobria que a escuridão da sua vida não era apenas sobre Estrela, o capataz ou a tempestade. Era sobre algo muito maior, e antes que o pavor tomasse conta, uma ideia começou a se formar em sua mente. O que de fato eram eles, o que não estava sendo dito? Caminhe, Lucas. Sua mãe gritou, e a visão dela, uma figura de força em meio a tudo aquilo, se tornou sua âncora. Mas a verdade começava a se desfazer como um castelo de cartas, e Lucas, encarando a tempestade, soube que o verdadeiro desafio estava apenas começando. O coração de Lucas parou. A imagem diante dele era de cortar o fôlego, o homem no chão, o amigo do capataz jazendo sem vida. Um frio gélido correu por seu corpo, como se a tempestade que rugia lá fora tivesse entrado em seu ser. Camila estava paralisada, os olhos arregalados em choque. O capataz, por sua vez, começou a tremer, como se a realidade se despedaçasse diante dele. Isso não pode ser verdade, Lucas murmurou. Era como se o céu tivesse desabado, levando consigo tudo o que ele achava que sabia. O capataz caiu de joelhos, as mãos na cabeça, como se quisesse afastar demônios que há muito o atormentavam. A culpa era palpável, um monstro invisível que o prenderia para sempre. Não. Camila gritou, um lamento perdido em meio ao caos. Ela se lançou para perto do pai, mas ele se afastou, como se ela representasse um espelho que o refletia em sua totalidade, um homem quebrado. Você não pode se deixar levar por isso, você precisa ficar, precisa lutar. O capataz a ignorou, perdido em sua dor. Ele nunca deveria ter vindo aqui, eu não queria. Ele não deveria estar aqui. Suas palavras eram um sussurro quebrado, mais um lamento do que uma explicação. Lucas olhou para fora do estábulo e viu o pátio mais iluminado pelos relâmpagos. Seu instinto gritou que algo estava errado. O pavor crescente foi cortado por uma agitação estranha no ambiente. Estrela, o cavalo pardo, relinchou alto, como se sentisse a tensão pulsar no ar. E então uma sombra surgiu na periferia, fazendo com que Lucas se virasse abruptamente. Lucas. Uma voz conhecida cortou o ar. Era seu avô vindo em disparada em direção ao estábulo, com o rosto branco como a neve. Volta, você não sabe o que está acontecendo. A confusão tomou conta de Lucas. O que você quer dizer, vovô? Ele não entendia. A cena já era tão intensa e agora mais perguntas. O homem estava morto, o capataz em seus lamentos e Estrela. E se tudo estivesse interligado, nós precisamos sair daqui. Eles não podem ter encontrado você ainda. O avô olhou para Camila e para o capataz, e o pânico evidente em seu olhar fez o coração de Lucas gelar. Os guardas da cidade, Lucas, eles estão atrás de você, não podemos ficar aqui. O velho suspirou, os olhos vermelhos de ansiedade. Precisamos ir rápido, mas antes que qualquer um pudesse se mover, uma figura encapuzada surgiu do nada, agarrando o braço de Lucas com uma força aterradora. Ele não vai a lugar nenhum. A voz era baixa, mas com a intensidade de um trovão, e a insinuação era clara. Aquela pessoa não era um aliado. Solta ele. Camila gritou, mas o poder da figura era esmagador. Lucas lutou, mas se sentiu paralisado, como se algo além do físico o segurasse ali. Então, numa fração de segundo, a encapuzada puxou para baixo a capuz e Lucas mal podia acreditar no que viu. Mãe! Sua voz saiu como um sussurro. Era ela e seu olhar perturbador o congelou, enquanto sua presença irradiava uma mistura de amor, medo e uma angústia inimaginável. Lucas, escute, não é o que você pensa. Disse ela, sua voz tensa enquanto a tempestade rugia ao fundo, como se o próprio céu estivesse repleto de frustração e medo. Não é o que eu penso, você estava com eles. Lucas sentiu sua visibilidade enfraquecer, como se o chão sob seus pés estivesse se movendo. Desesperadamente, ele olhou para o capataz e depois para Camila, ambos em estados de choque. Você me trouxe até aqui para isso, para me entregar? Não, eu não quero isso. Ela estava angustiada, e isso acendeu uma centelha de dúvida em Lucas. Você precisa entender, nosso mundo não é o que você vê. Eles estão atrás de você porque você tem algo. Algo muito poderoso. O capataz se levantou abruptamente, a dor em seu olhar transformando-se em um tipo de raiva. Poderoso, o que isso significa? O que você escondeu de mim? Sua voz explodiu no ar, confundindo ainda mais a situação. Lucas, atordoado com a revelação repentina, percebeu que a tempestade era apenas um reflexo do caos em seu coração. Mãe, o que você está dizendo? Eu não sou ninguém, eu só sou um garoto. Mas então algo nos olhos dela mudou. Não, Lucas, você é mais do que isso.
Você é a chave para descobrir o que deu errado. Você é meu filho e herdeiro de algo que muitos desejam. As palavras dela penetraram seu peito como facas afiadas. Por isso estão atrás de você. Por isso eu fui pega de surpresa. Não queria que você se metesse nisso. A porta do estábulo estremeceu novamente e os guardas estavam quase se infiltrando. O medo encontrou Lucas novamente e tudo se apagou como uma luz em meio à escuridão. A confusão e o êxtase estavam finalmente se entrelaçando em uma revelação imensa. Mas por que agora? Por que tudo isso? A voz de Lucas era quase uma súplica, desesperada por uma resposta que tivesse lógica. Ele nunca imaginou que o mundo poderia ser tão imprevisível. Mãe, o que você vai fazer? Perguntou Lucas, mal conseguindo processar o que estava acontecendo. Eu vou te proteger, mesmo que isso signifique fazer algo extremo. Ela olhou para o capataz e aquele olhar carregava um mistério profundo. Os guardas se aproximavam cada vez mais e o choque na cena era palpável. Lucas sentiu um nó na garganta se apertar. O que era essa verdade que se desenrolava e o que poderia ser algo extremo? Ele queria gritar, queria entender, mas quando olhou nos olhos dela, ele viu a determinação que nunca havia visto antes. Era uma determinação que poderia desabar o universo como ele conhecia. E quando tudo parecia prestes a colapsar, uma luz ofuscante surgiu entre os guardas, dançando no ar como se fosse uma promessa. Lucas sentiu seu coração acelerar, esperando pela resposta que mudaria suas vidas para sempre. O caos estava apenas começando. O coração de Lucas parou. A imagem diante dele era de cortar o fôlego, o homem no chão, o amigo do capataz jazendo sem vida. Um frio gélido correu por seu corpo, como se a tempestade que rugia lá fora tivesse entrado em seu ser. Camila estava paralisada, os olhos arregalados em choque. O capataz, por sua vez, começou a tremer, como se a realidade se despedaçasse diante dele. Isso não pode ser verdade, Lucas murmurou. Era como se o céu tivesse desabado, levando consigo tudo o que ele achava que sabia. O capataz caiu de joelhos, as mãos na cabeça, como se quisesse afastar demônios que há muito o atormentavam. A culpa era palpável, um monstro invisível que o prenderia para sempre. Não, Camila gritou, um lamento perdido em meio ao caos. Ela se lançou para perto do pai, mas ele se afastou, como se ela representasse um espelho que o refletia em sua totalidade, um homem quebrado. Você não pode se deixar levar por isso, você precisa ficar, precisa lutar. O capataz a ignorou, perdido em sua dor. Ele nunca deveria ter vindo aqui, eu não queria. Ele não deveria estar aqui. Suas palavras eram um sussurro quebrado, mais um lamento do que uma explicação. Lucas olhou para fora do estábulo e viu o pátio mais iluminado pelos relâmpagos. Seu instinto gritou que algo estava errado. O pavor crescente foi cortado por uma agitação estranha no ambiente. Estrela, o cavalo pardo, relinchou alto, como se sentisse a tensão pulsar no ar. E então uma sombra surgiu na periferia, fazendo com que Lucas se virasse abruptamente. Lucas! Uma voz conhecida cortou o ar. Era seu avô vindo em disparada em direção ao estábulo, com o rosto branco como a neve. Volta, você não sabe o que está acontecendo. A confusão tomou conta de Lucas. O que você quer dizer, vovô? Ele não entendia. A cena já era tão intensa e agora mais perguntas. O homem estava morto, o capataz em seus lamentos e Estrela. E se tudo estivesse interligado, nós precisamos sair daqui. Eles não podem ter encontrado você ainda. O avô olhou para Camila e para o capataz, e o pânico evidente em seu olhar fez o coração de Lucas gelar. Os guardas da cidade, Lucas, eles estão atrás de você, não podemos ficar aqui. O velho suspirou, os olhos vermelhos de ansiedade. Precisamos ir rápido. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, uma figura encapuzada surgiu do nada, agarrando o braço de Lucas com uma força aterradora. Ele não vai a lugar nenhum. A voz era baixa, mas com a intensidade de um trovão, e a insinuação era clara. Aquela pessoa não era um aliado. Solta ele! Camila gritou, mas o poder da figura era esmagador. Lucas lutou, mas se sentiu paralisado, como se algo além do físico o segurasse ali. Então, numa fração de segundo, a encapuzada puxou para baixo a capuz e Lucas mal podia acreditar no que viu. Mãe! Sua voz saiu como um sussurro. Era ela e seu olhar perturbador o congelou, enquanto sua presença irradiava uma mistura de amor, medo e uma angústia inimaginável. Lucas, escute, não é o que você pensa. Disse ela, sua voz tensa enquanto a tempestade rugia ao fundo, como se o próprio céu estivesse repleto de frustração e medo. Não é o que eu penso, você estava com eles. Lucas sentiu sua visibilidade enfraquecer, como se o chão sob seus pés estivesse se movendo. Desesperadamente, ele olhou para o capataz e depois para Camila, ambos em estados de choque. Você me trouxe até aqui para isso, para me entregar? Não, eu não quero isso. Ela estava angustiada e isso acendeu uma centelha de dúvida em Lucas.
Você precisa entender, nosso mundo não é o que você vê. Eles estão atrás de você porque você tem algo muito poderoso. O capataz se levantou abruptamente, a dor em seu olhar transformando-se em um tipo de raiva. Poderoso, o que isso significa? O que você escondeu de mim? Sua voz explodiu no ar, confundindo ainda mais a situação. Lucas, atordoado com a revelação repentina, percebeu que a tempestade era apenas um reflexo do caos em seu coração. Mãe, o que você está dizendo? Eu não sou ninguém, eu só sou um garoto. Mas então algo nos olhos dela mudou. Não, Lucas, você é mais do que isso. Você é a chave para descobrir o que deu errado. Você é meu filho e herdeiro de algo que muitos desejam. As palavras dela penetraram seu peito como facas afiadas. Por isso estão atrás de você. Por isso eu fui pega de surpresa. Não queria que você se metesse nisso. A porta do estábulo estremeceu novamente e os guardas estavam quase se infiltrando. O medo encontrou Lucas novamente e tudo se apagou como uma luz em meio à escuridão. A confusão e o êxtase estavam finalmente se entrelaçando em uma revelação imensa. Mas por que agora? Porque tudo isso? A voz de Lucas era quase uma súplica, desesperada por uma resposta que tivesse lógica. Ele nunca imaginou que o mundo poderia ser tão imprevisível. Mãe, o que você vai fazer? Perguntou Lucas, mal conseguindo processar o que estava acontecendo. Eu vou te proteger, mesmo que isso signifique fazer algo extremo. Ela olhou para o capataz e aquele olhar carregava um mistério profundo. Os guardas se aproximavam cada vez mais e o choque na cena era palpável. Lucas sentiu um nó na garganta se apertar. O que era essa verdade que se desenrolava e o que poderia ser algo extremo? Então, sem aviso, a base do estábulo tremeu e um clarão irrompeu na porta. Uma figura gigante, coberta por uma armadura brilhante, entrou como uma força da natureza. O barulho foi ensurdecedor, todos piscaram surpresos. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. A voz da figura ressoou como um trovão, ecoando pelas paredes de madeira. Lucas, você é o único que pode parar isso. Os olhos de Lucas arregalaram. Quem é você? Sou quem vai garantir que a verdade não seja enterrada novamente. A figura levantou a mão e uma luz dourada envolveu Lucas, fazendo sentir uma onda de calor palpável. E você precisa saber de tudo agora. Quando a luz brilhou, Lucas viu flashes de memórias, rostos e vozes que não reconhecia. Ele viu o capataz, a mãe e até o amigo que tinha morrido, todos conectados, todos envolvidos em algo muito maior do que imaginava. E então ele ouviu palavras que não podiam ser apenas dele. A verdade é mais dolorosa do que a mentira. A revelação era grotesca, cada imagem mais chocante que a anterior. Ele viu traições, alianças quebradas, e em um momento de clareza entendeu, a figura na armadura era alguém que ele sempre conheceu. Não, isso não pode ser verdade, Lucas gritou sem conseguir acreditar. A identificação da figura o golpeou como um soco no estômago, mudando tudo o que ele sabia. O caos explodiu no estábulo. Os guardas, a mãe e o capataz, todos estavam paralisados pela revelação. A tensão subiu ao máximo e o tempo parecia parar. O antigo amigo do capataz estava morto, mas o segredo deles não. A luz diminuiu e o rosto na armadura ficou mais claro. Era alguém que Lucas jamais imaginou. E enquanto os olhos de todos se fixavam na figura, uma única pergunta ecoou no ar, pulsando como um tambor: quem realmente era Lucas? E o que ele tinha que fazer para salvar a todos? Não havia resposta simples, e nesse momento a tempestade rugia mais alto. O coração de Lucas parou, a imagem diante dele era de cortar o fôlego. O homem no chão, o amigo do capataz, jazendo sem vida. Um frio gélido correu por seu corpo, como se a tempestade que rugia lá fora tivesse entrado em seu ser. Camila estava paralisada, os olhos arregalados em choque. O capataz, por sua vez, começou a tremer, como se a realidade se despedaçasse diante dele. Isso não pode ser verdade, Lucas murmurou. Era como se o céu tivesse desabado, levando consigo tudo o que ele achava que sabia. O capataz caiu de joelhos, as mãos na cabeça, como se quisesse afastar demônios que há muito o atormentavam. A culpa era palpável, um monstro invisível que o prenderia para sempre. Não! Camila gritou, um lamento perdido em meio ao caos. Ela se lançou para perto do pai, mas ele se afastou, como se ela representasse um espelho que o refletia em sua totalidade. Um homem quebrado, você não pode se deixar levar por isso. Você precisa ficar, precisa lutar. O capataz a ignorou, perdido em sua dor. Ele nunca deveria ter vindo aqui. Eu não queria. Ele não deveria estar aqui. Suas palavras eram um sussurro quebrado, mais um lamento do que uma explicação. Lucas olhou para fora do estábulo e viu o pátio mais iluminado pelos relâmpagos. Seu instinto gritou que algo estava errado. O pavor crescente foi cortado por uma agitação estranha no ambiente. Estrela, o cavalo pardo, relinchou alto como se sentisse a tensão pulsar no ar, e então uma sombra surgiu na periferia, fazendo com que Lucas se virasse abruptamente. Lucas.
Uma voz conhecida cortou o ar. Era seu avô vindo em disparada em direção ao estábulo, com o rosto branco como a neve. Volta, você não sabe o que está acontecendo. A confusão tomou conta de Lucas. O que você quer dizer, vovô? Ele não entendia. A cena já era tão intensa e agora mais perguntas. O homem estava morto, o capataz em seus lamentos e Estrela. E se tudo estivesse interligado, nós precisamos sair daqui. Eles não podem ter encontrado você ainda. O avô olhou para Camila e para o capataz, o pânico evidente em seu olhar, mas Lucas não tinha tempo para entender tudo. Ele queria algo, uma resposta, uma explicação. O medo de perder Estrela o consumia, mesmo que tudo parecesse estar desmoronando ao seu redor. Por quê? O que está acontecendo? Gritou Lucas, segurando o pedaço de madeira com força. Então, algo nas palavras do avô fez seu coração disparar. Eles, quem eram eles? O velho suspirou, os olhos vermelhos de preocupação. Os guardas da cidade, Lucas, eles estão atrás de você. Não podemos ficar aqui. Os sentimentos de raiva e confusão se entrelaçaram dentro dele. Mas o que eles querem comigo, o que eu fiz, ele não podia evitar, precisava saber, e nesse segundo ele percebeu, a vida que conhecia estava cheia de segredos. O capataz, sua rivalidade, o cavalo que tanto amava, tudo fazia parte de um quadro maior, um enigma que precisava ser desvendado. E então, como um redemoinho, as correntes do passado começaram a se soltar, revelando conexões profundas. O olhar do capataz encontrou o de Lucas, uma fúria descontrolada misturada a um vislumbre de reconhecimento. Você é impossível, sua voz tremia, e a revelação estava prestes a explodir. Do que você está falando? Lucas gritou, o pânico começando a se transformar em desespero. O capataz olhou para a Estrela e depois novamente para o garoto. Você é o filho do homem Kikiel. Mas antes que pudesse terminar, um som ensurdecedor cortou o ar, como um estampido de trovão. A porta do estábulo foi arrombada e um grupo de guardas invadiu o local, armas em punho, rostos determinados e frios. Todos no chão, gritaram, um a um olharam com desprezo para o capataz que se encolheu, as palavras dele se dissolvendo em desespero. É ele, é o responsável, Peggy-O. Lucas, paralisado, sentiu o desespero tomar conta do ambiente. Camila gritou, puxando o pai, enquanto o capataz tentava recuperar a postura, mas o terror em seu olhar era inegável. Não, esperem. Não sou eu que tenho procurado, mas os guardas não estavam interessados em suas reivindicações. Um deles avançou, apontando a arma para o capataz. Você não pode escapar agora. A mente da cidade está de olho em você. Lucas, ofegante, estendeu a mão. Não, ele não é o culpado. Ele perdeu alguém. Mas sua voz era apenas um eco distante no caos que se formava. O capataz olhou para Lucas, um lampejo de esperança piscou em seus olhos, mas foi rapidamente sufocado pela brutalidade dos guardas. No meio daquela confusão, outra sombra surgiu. Uma figura conhecida avançou e o coração de Lucas disparou. Esse homem está preso pelo que fez e por uma razão ainda maior. Disse ela, revelando uma verdade devastadora. Era sua mãe, com um olhar que deixava claro que tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar. Lucas, você precisa entender. Nós não somos quem pensamos que somos. Nesse instante, uma explosão assumiu o céu escuro e o chão estremeceram. Um clarão ofuscante iluminou o pátio e um estrondo ensurdecedor fez com que todos se virassem. As árvores estavam caindo e um enorme veículo, idêntico a um caminhão, despencou do céu, aterrissando em meio à confusão com um barulho aterrador. Um símbolo, aquele logo familiar, mas não era coisa de quem estava ali. Era algo que falava de uma realidade clandestina, um secreto. Do veículo emergiram figuras encapuzadas, armadas e decididas. Pegue o garoto, gritaram em uníssono. Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele olhou para Camila, que estava paralisada, completamente sem reação. O capataz, atordoado, olhou para a mãe de Lucas, seus olhos quase implorando por uma resposta. O que está acontecendo? Quem são eles? A mulher respirou fundo e entre as sombras do caos revelou a verdade final. Eles sabem tudo, eles são a razão pela qual nós estamos aqui, a razão pela qual tudo isso começou. Lucas sentiu um nó apertar seu estômago. Todos aqueles anos, todas aquelas dores, e agora ele descobria que a escuridão da sua vida não era apenas sobre Estrela, o capataz ou a tempestade. Era sobre algo muito maior. E antes que o pavor tomasse conta, uma ideia começou a se formar em sua mente. O que de fato eram eles? O que não estava sendo dito? Caminhe, Lucas. Sua mãe gritou, e a visão dela, uma figura de força em meio a tudo aquilo, se tornou sua âncora. Mas a verdade começava a se desfazer como um castelo de cartas, e Lucas, encarando a tempestade, soube que o verdadeiro desafio estava apenas começando. A figura encapuzada que segurava Lucas levantou o rosto e com um movimento brusco removeu a máscara. Um arrepio percorreu a espinha de Lucas. Era Maria, sua melhor amiga do passado.
Eu não queria que você soubesse, mas sou eu. Estou aqui para te proteger, disse ela, a voz tremendo. Os olhos de Lucas se arregalaram, confusão e dor misturando-se em seu peito. Maria, como assim você? Você também está envolvida nisso. Ele não conseguia entender. Todas as promessas de amizade se tornaram cinzas em um instante. Quero te proteger, mas você não pode ficar perto deles. Maria olhou para os guardas, depois para Lucas. Você precisa ir agora, mas todas as suas palavras eram uma confusão na mente de Lucas. Proteger de quem você está falando, o que está acontecendo. Era demais para ele. O pesadelo estava se tornando real. O capataz e Camila trocavam olhares incrédulos, a ligação entre eles afundando em um abismo de desconfiança. Justo quando Lucas se preparava para questionar tudo de novo, uma explosão menor ressoou ao fundo. O chão tremeu e uma sombra colossal emergiu do veículo, mais uma figura obscura. Acabou tudo, agora você vai entender, gritou uma voz masculina ecoando através da tempestade. As tensões se agudizaram e a confusão tomou conta. O emaranhado de histórias, segredos e traições agora girava em um redemoinho, empurrando todos eles para um destino aterrador. Lucas sentiu a pressão na garganta. Que futuro sombrio os aguardava? O que mais estava prestes a ser revelado no caos daquela noite? O coração de Lucas disparou. O homem no chão, o amigo do capataz, estava sem vida e a realidade parecia ter desmoronado em um único instante. Um frio gelado lhe percorreu a espinha, como se a tempestade naquele momento tivesse entrado em seu ser. Camila estava petrificada, com os olhos arregalados, enquanto o capataz tremia, mergulhado em desespero e culpa. Isso não pode ser verdade, Lucas sussurrou, tentando processar o que via. O capataz desabou de joelhos, as mãos na cabeça, como se pudesse afastar os demônios do passado. Havia dor e arrependimento cravados em seu rosto, um peso que parecia esmagá-lo. Não! Camila gritou, correndo para perto do pai, mas ele se afastou, desconectado do mundo ao seu redor. Você precisa ser forte, não podemos deixar ele vencer. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e Lucas sentiu um nó na garganta. Os guardas se aproximavam e o capataz não parecia ter forças para se defender. Ele nunca deveria ter vindo aqui, eu não queria que isso acontecesse. Um lamento desesperado escapou de seus lábios, mas ninguém o ouvia. Lucas olhou para a estrela, que relinchou novamente, como se sentisse a tensão no ar. Ele percebeu que aquele momento se transformava em um divisor de águas. Olhando além da cena caótica, ele viu uma sombra se aproximar. Seu avô, com o rosto pálido e olhos aflitos, surgiu na entrada do estábulo. Lucas, volta, precisamos sair agora. Sua voz cortou o ar. Eles estão atrás de você. O que está acontecendo? Lucas respondeu, confuso e inseguro. Os guardas da cidade, eles acusam você de algo que não fez. Precisamos ir rápido. O velho parecia engasgado em sua pressa. O tempo estava se esgotando e o peso da verdade pairava no ar. E então, antes que pudessem agir, uma figura encapuzada surgiu, agarrando o braço de Lucas com uma força surpreendente. Ele não vai a lugar nenhum. A voz era familiar, mas Lucas não conseguia identificar. Com um impulso rápido, a figura removeu o capuz, revelando o rosto de Maria. Seus olhos brilhavam com uma mistura de preocupação e determinação. Lucas, eu estou aqui para te proteger. Não importa o que aconteça, você precisa sair. Maria. Mas como você, isso não faz sentido. Lucas estava em choque, sentindo a marejar de emoções misturadas. Não é seguro. Você precisa fugir agora. O clima ficou tenso, como se uma bomba estivesse prestes a explodir. Então, uma explosão ecoou à distância. O chão começou a tremer sob os pés deles, e no momento seguinte, um veículo colossal despencou do céu, aterrissando no pátio com um estrondo que fez as paredes do estábulo vibrar. Figuras enluvadas emergiram, armadas e decididas. Pegue o garoto, gritaram e o pânico tomou conta. Não, Lucas, fica perto de mim, Camila gritou, mas Lucas sentiu o terror invadir seu peito. Ele olhou para todos ao seu redor, colocando os sentimentos à prova. Agora era a hora da verdade. Entre amizade e traição, ele tinha que decidir. Você não pode me prender. Não sou o que vocês pensam. A voz de Lucas ecoou pela confusão. Um fio de esperança grudou em seu coração. A figura encapuzada olhou nos olhos de Lucas. Você é a chave, Lucas. A verdadeira batalha está apenas começando. Precisamos descobrir a verdade. E naquele instante, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, Lucas percebeu que o destino dele estava entrelaçado a todos ali. Ele precisava lutar, mas como? Numa noite de tempestade, tudo poderia mudar. Ele respirou fundo, sentindo a coragem fluir através dele. Vamos lá, precisamos sair agora. E antes de poder pensar em mais alguma coisa, Lucas começou a correr, a adrenalina pulsando em suas veias. A história de sua vida havia mudado para sempre. A tempestade rugia lá fora, mas a maior tempestade eram os segredos ainda por vir.
E enquanto o caos se instalava, Lucas não sabia que o que mais estava a ponto de ser revelado mudaria tudo para todos. Se você está curioso para saber o que acontece a seguir, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que aconteceu nesse final eletrizante. E não espere NM mais o M segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho impactante. Vamos lá, faça parte da nossa comunidade.